Estamos de volta ao vivo, eleições de 2012, o voto na RIC TV Record, e hoje a RIC TV Record faz o segundo debate com os candidatos à Prefeitura da capital paranaense. Domingo tem eleição, mais de 1 milhão de eleitores de Curitiba voltam às urnas para escolher o novo prefeito da capital. Agora a gente começa com uma nova rodada de perguntas minhas e eu vou fazer a pergunta ao candidato Gustavo Frutti, do PDT, inverter agora a ordem. Candidato, o senhor tem falado muito da aliança com o PT, que o senhor diz é uma aliança programática, enquanto os adversários dizem é uma aliança problemática. Eu quero saber o seguinte, qual é a participação do PT no seu governo, se o senhor for eleito? Como é que fica a relação com o PSDB, partido do governador? Houve um racha, e todo mundo sabe disso, e das obras que hoje existem no município. O que o senhor mantém e o que o senhor tira definitivamente do calendário? Primeiro, manter uma relação de cordialidade. Eu acho que só teve um momento de muita tensão na relação prefeito-governador, foi quando o governador era o atual senador Roberto Requião. Vamos deixar claro quem procura tensionar a política no Estado e a política local. Eu até não o procurei e deixei de procurar alguns caciques nessa eleição, porque tendem a tensionar. Nós vivemos a era dos responsáveis. É uma geração que tem que demonstrar ser civilizada na vida democrática. O embate na eleição, por vezes, é muito duro. Ele chega no limite, às vezes, da ofensa pessoal. E nós estamos vendo isso nesta eleição municipal. Mas nós temos que ter rapidamente a capacidade, em caso de vitória, de esquecer ou administrar esse passado sem ressentimento e sem mágoa e pensar no futuro. É o jogo e o interesse da população que está em jogo nesse momento. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com a legitimidade e a escolha do voto popular. Eu quero ter uma relação cordial com o governador, uma relação cordial com o governo do Estado, uma relação cordial com o governo federal e com a presidente da República. Já procurei deixar claro isto em público. Há questões imediatas a serem resolvidas, como a questão do subsídio da tarifa, como a questão que nós vimos ontem, publicada por uma decisão, uma análise do Tribunal de Contas referente às obras da Copa. Há uma expectativa de quase que se duplique os valores para a conclusão das obras. Algumas não foram iniciadas, outras estão no limite do prazo para poderem estar enquadradas em política fiscal, e vai exigir esta relação muito próxima, mas muito profissional, no sentido de deixar claro que 2014 não está em jogo nessa eleição. Eu sou candidato a ser prefeito por 4 anos. Nesse diálogo do segundo turno, com ninguém eu falei sobre as eleições de 2014. E a única tentativa que vejo para tentarem me desqualificar é no sentido de desvirtuar a construção desta aliança. Felizmente, a população deu um recado no primeiro turno e eu quero ter a responsabilidade de liderar esse momento com um diálogo franco e aberto a favor do povo. 1 minuto para o comentário de Ratinho Júnior. É muito bonito o discurso, mas nos bastidores a coisa é bem diferente, gente. Você acha que o Gustavo Frutti saiu do PSDB para ir para o PDT, apoiado pelo PT, sem fazer acordo com a ministra Gleice dela ser a candidata a governadora dele? Isso é muito claro, nós sabemos que esse jogo acontece e faz parte do show, no caso dele, né? Que chamou o governo do PT, na candidatura de Senado dele, falava que o governo era uma facção, o governo do PT, quadrilheiros, né, uma série de até injúrias em algum caso, porque chamou o presidente Lula de chorão, né, falou que o presidente tinha que ser responsável por crime de responsabilidade. Na verdade, Gustavo, você manchou a sua biografia pela mudança de lado. Se o PSDB tivesse deixado você ser candidato hoje a prefeito, você estaria criticando o PT. Essa que é a grande verdade. Agora, eu não vendi minha consciência para ser candidato a prefeito. Eu não vou usar Curitiba, nem essa prefeitura, como balcão de negócio para 2014 e não tenho apadrinhamento político para tomar essa decisão e para ser candidato a prefeito dessa cidade. 1 minuto para a tréplica do candidato Gustavo Frutti. Novamente, em respeito à verdade e aos fatos. Essas afirmações feitas pelo candidato Ratinho Júnior, eu não fiz, tanto que ele não tem como provar. Ele solta isso até de forma inconsequente num debate como este. Segundo ponto, eu nunca neguei minha trajetória. Cada um é guardião das suas convicções e da sua história. Mas o mesmo combate que eu tive em Brasília, eu tive aqui. Eu combati também a corrupção, fui na Câmara, ao contrário de você, pedi o afastamento do presidente da Câmara, entendi que práticas que foram realizadas em Curitiba, também em Brasília, não podem ser aceitas, e seria muito fácil se os partidos fossem divididos entre partidos do bem e partidos do mal. A minha postura sempre foi de independência, Ratinho. E ao contrário de você, eu abri mão de ter cargo no governo. Eu abri mão de ter qualquer relação com o governo. E abri mão de ter qualquer administração de concessão pública durante o meu mandato. Eu me dediquei exclusivamente ao meu mandato e será assim com o prefeito de Curitiba. Dedicação exclusiva a ser o prefeito que vai fazer a melhor gestão na cidade de Curitiba por 4 anos. Não sou candidato a
a sair da prefeitura. Eu sou candidato a cumprir esse mandato. Ok, candidato, seu tempo está esgotado. Bom, a pergunta agora ao candidato Ratinho Júnior. Candidato, o senhor tem sido muito crítico em relação a esta aliança do PDT com o PT. Isso fica muito claro, inclusive, no seu discurso. O senhor está também afirmando, e já afirmou várias vezes, que é da base da presidente Dilma, que é do PT. Também está com o PMDB de Roberto Requião, que é para lá de polêmico. E agora está discutindo muito um assunto que é de responsabilidade do Estado, que é a segurança pública. Vai criar uma supersecretaria se eleito. Falar é fácil. Eu quero saber como e a que custo, candidato. Quanto isso vai custar? Vai tirar dinheiro de onde para fazer esse projeto? Olha, primeiro que a minha aliança é uma aliança do PCdoB, do PSC, do PR, que nós começamos desde o começo, com independência política, enfrentando todos os desafios. Quando nós recebemos apoiamento, recebi do PMDB por unanimidade a votação, recebi do Rafael Greca, da Alzimara, que foi candidata a prefeita, que foi a única candidata a prefeita mulher que fez um trabalho belíssimo no primeiro turno, e de tantas outras pessoas que querem integrar o nosso projeto. Eu não recebi apoio do vice do Luciano Dutti, né, do Marcos Isfer, que hoje comanda a Urbis, do Osmar Bertoldi, que hoje é um dos donos do transporte coletivo da cidade de Curitiba. Nós vamos criar essa supersecretaria com muita tranquilidade, fazendo a união da defesa social, que hoje nós temos na prefeitura, e também da Secretaria Antidrogas. Essas duas pastas já têm bons orçamentos. Nós vamos buscar dinheiro do Pronace, que é um dinheiro para investimento em câmera de segurança, e muito dinheiro também que existe hoje no Ministério da Justiça para combater a violência. Eu tenho tranquilidade em dizer que nós vamos fazer uma gestão enxuta, vamos cortar a secretaria obsoleta, para justamente dar prioridade a essas secretarias que são fundamentais para o dia a dia da população, que é a Secretaria de Segurança, que é a Secretaria de Saúde, que é a Secretaria de Educação. É dessa forma que nós vamos fazer os investimentos. Agora, quando o candidato Gustavo fala das concessões, ele novamente tenta jogar palavras ao vento para confundir a população. Gustavo, você falou na Band que eu recebi concessões, ou deu a entender a isso, para a população como deputado. Você sabe que isso, e até como advogado, eu quero olhar no teu olho de novo, quando essas coisas a gente tem que olhar no olho. Quando eu, deputado, você sabe primeiro que não pode fazer isso, e quando você fala que deputado ganha concessão, você está incriminando o seu ministro, o ministro Paulo Bernardo, que eu não acredito que cometa esse tipo de fraude, inclusive. Isso pode ter acontecido na época do Sarney. Antes e agora, nem na época do Lula, nem do FHC e nem da Dilma acontece. Então não jogue palavras ao vento para tentar confundir a opinião pública. Ok, seu tempo está esgotado. Um minuto para a réplica, Gustavo Freud. Com a mesma serenidade, calma e respeito à verdade. Da mesma forma que você procurou o PPS, eu fui numa reunião e por maioria de votos houve uma decisão. Não houve nenhuma condição, Ratinho. E até você que comete a prática da velha política. Anuncia antes do resultado eleitoral qual será o seu secretário, já como forma de estabelecer essa ligação. Eu reafirmo, ele também me procurou, só que eu não cedi, eu não aceitei esse tipo de composição, principalmente porque tem que respeitar e esperar o resultado da eleição. Quanto à concessão, vamos deixar claro, eu estou dizendo do uso indevido de uma concessão pública que tem que defender a democracia, a liberdade de informação, com uso a favor de uma candidatura. E tanto é que hoje, novamente, a Justiça Eleitoral tomou uma decisão estabelecendo uma multa de R$42 mil às suas empresas em razão deste abuso. Eu sei que isso não representa muito para a empresa nesse momento, mas é um sinal de que a Justiça está atenta a esse desvio. E terceiro ponto, o compromisso é para requalificar os serviços da... Ok, seu tempo está esgotado. O candidato Ratinho Júnior terá um minuto para fazer mais um comentário. Se possível, o candidato responda a minha pergunta em relação aos valores, que não ficou claro na sua primeira resposta. Olha, deixar muito claro ao candidato Gustavo que eu não negocio cargo na prefeitura. Eu não faço esse tipo de política, Gustavo. Eu não vendo a minha consciência para ser candidato a prefeito. Já falei e reafirmo, se você tivesse conseguido ser candidato a prefeito pelo PSDB, você estava criticando, descendo o cacete no PT, como você fez como candidato a senador em 2010, há um ano e meio atrás, não faz muito tempo. Agora, sobre a secretaria, Joyce, nós temos um projeto, nós temos 6 bilhões de reais no orçamento de Curitiba para o ano que vem. Nós vamos montar esse orçamento, claro que isso depende da Câmara Municipal, mas eu vou pedir aos nossos vereadores, com muita cautela, com muita serenidade, para que a gente possa estabelecer um bom convívio com a Câmara de Vereadores, para fazer esse trabalho desse inchaço de orçamento para essa supersecretaria. Segurança pública é prioridade. E quando nós trazemos o delegado Francisquini para ser o nosso supersecretário, não é negociar cargo, é trazer o melhor.
o especialista, aquele que conhece de segurança pública. Seu tempo está esgotado, candidato. Vamos a mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, tema livre. E agora quem começa fazendo a pergunta é o candidato Gustavo Frutti. O senhor tem 30 segundos para questionar Ratinho Júnior. Falamos de segurança, questão ambiental. Qual é a sua prioridade na saúde pública da capital? Olha, saúde é prioridade no meu governo. Nós vamos fazer um grande trabalho pensando nas famílias que hoje dependem da saúde, que precisam e que não têm esse atendimento. Curitiba tem bons espaços físicos da saúde, nós temos bons postos de saúde, são bem pintados, foram bem planejados, mas falta o essencial, que é o atendimento médico. Nós vamos trabalhar na prevenção, na promoção e no tratamento. Tratamento nós vamos fazer com os médicos nos postos de saúde, uma contratação periódica, há uma necessidade de organizar isso. Curitiba ficou muito tempo sem fazer o concurso público desses médicos e acabou, esses médicos, muito deles se aposentam, acabam migrando para a iniciativa privada com as suas clínicas particulares, vão trabalhar em hospitais. Vamos fazer um trabalho também com as agentes de saúde. As agentes de saúde é muito importante nesse planejamento porque elas estão no dia a dia, no bairro, estão dentro da casa das pessoas, entendendo e sabendo o que acontece em cada bairro. E nós temos que ter essa radiografia porque o que acontece no Boqueirão, por exemplo, é diferente daquilo que acontece no Água Verde. As agentes de saúde vão nos ajudar a montar esse projeto, pegando essas informações para que a gente possa fazer um trabalho na prevenção e na promoção. Promoção é com mutirões da saúde. Hoje a fila de um ortopedista leva 9 meses para a pessoa ser atendida. Uma fila da mulher que precisa de um ginecologista chega a levar 4 meses. Então nós vamos fazer os mutirões da saúde, nesses postos de saúde, e vou resgatar uma parceria importante, que é dos hospitais universitários na gestão das unidades básicas 24 horas. E entender e lembrar que a saúde precisa ter toda uma cadeia, né? Tem todo um ciclo com os nossos farmacêuticos, com os fisioterapeutas, com os dentistas da saúde, com todo esse atendimento de enfermeiras, auxiliar de enfermeiras, para fechar esse ciclo e dar um bom atendimento. Contratação periódica, resgate da parceria com os hospitais universitários. 1 minuto para a réplica do candidato Gustavo Frutti. Atenção básica, recuperar a confiança, a eficiência e a resolutividade. Ampliar as equipes de saúde da família, agentes comunitários e atendimento domiciliar. Esses recursos são provenientes do governo federal. E com isso ampliar de 35% para mais de 50% da população o atendimento e a cobertura da atenção básica. Investir com recursos do governo federal e do orçamento no valor de 40 milhões de reais para implantar o hospital na região norte e transformar o hospital, o centro de convivência na região sul, no bairro Novo, no Hospital da Mulher. Construir pelo menos mais 5 centros municipais de urgências médicas e recuperar e ampliar pelo menos 20 unidades básicas de saúde, estabelecendo em cada regional o atendimento especializado e com segurança e contratação de novos profissionais, terceiro turno nas unidades por região. Muito bem, 1 minuto para a réplica de Ratinho Júnior. Lembrar que o Hospital Norte é um projeto do governo do estado, com a prefeitura que já cedeu o terreno e também com o Pequeno Príncipe. Não é nenhuma novidade para os curitibanos, porque já é de um projeto deste mandato do prefeito Luciano Dutti, em parceria com o governo do estado. Mas nós vamos fazer um trabalho também com o homem. Hoje nós temos um grande problema que os homens acabam morrendo mais cedo por não fazer um trabalho preventivo. Nós temos um projeto no plano de governo com Homem Curitibano, que é um projeto que vai levar a prevenção para esses homens, fazendo prevenção do câncer de próstata, também da hipertensão, que hoje os homens, 40% desses homens morrem por causa dessas duas doenças. E vamos fazer um trabalho maravilhoso, que é levar dentista para dentro das escolas, que é um projeto chamado Sorriso da Gente. Nós vamos cuidar da saúde bucal dessas crianças. Primeiro, para que elas possam ter uma vida mais saudável, cuidando da sua saúde bucal. E segundo, que elas possam crescer sem traumas, com autoestima elevada, para poder ser um cidadão de bem e feliz. Muito bem, obrigado aos dois candidatos. A ordem agora se inverte. O candidato Ratinho Júnior é quem faz a pergunta. 30 segundos, tema livre, questione Gustavo Frutti. Candidato Gustavo, no debate da Band, você não me convenceu do teu modelo de transporte público para a cidade de Curitiba. E muitas pessoas, eu tenho certeza, que ficaram com essa dúvida. Eu quero saber o que você tem de inovador para o transporte público da nossa cidade, já que esse modelo já está esgotado. 2 minutos, candidato. Esse modelo não está esgotado, é um erro falar isso e é um crime com a cidade. Substituir um modelo que tem que ser ampliado, melhorado, modernizado e requalificado e confundir isso como um esgotamento de um modelo. Não é. Eu estou propondo 2 frentes. Imediatamente,
com 200 milhões de reais com recursos da Prefeitura, estabelecer o desalinhamento nos eixos norte e sul, leste e oeste, para que se possa ganhar pelo menos em 1/3 o número de usuários a serem transportados, em especial no horário do pico e na região de maior pressão, que é a região sul da cidade. Vamos concluir o sistema integrado de mobilidade, que vai permitir, entre outras coisas, a sincronização da sinalização. Eu não sei se você estudou, mas o sistema de Curitiba, os ônibus chegavam a circular até 27 km por hora. O que ocorre? Com a sequência de cruzamentos, há muitas interrupções, e com isso diminui a média de velocidade para próximo de 18 km por hora. No momento que estabelecermos esta sincronização, nós teremos esse ganho com o ligeirão e com os ônibus biarticulados. Por isso que eu faço esse contraponto ao chamado VLP nesse mesmo eixo. O VLP é equivalente a 2 ônibus ligeirão. Se o sistema estiver sincronizado, não é necessário discutir o equipamento, é necessário discutir a estrutura desse sistema. E, além disso, o centro de controle operacional, para que seja utilizado, inclusive, pela área de segurança. Paralelo a isso, pedi à Prefeitura que não lance o edital do metrô e, em 6 meses a 1 ano, nós temos pelo menos 4 alternativas, que pode ser o atual projeto, discutindo o trajeto, custo econômico-financeiro, um fortalecimento do Interbairros 2 com um sistema de alta capacidade, um novo anel perimetral em Curitiba ou a possibilidade de implantar uma linha que vá do Capão Raso, Vila Auer, Capão da Embuia, Capão Raso, Campo Comprido, Terminal do Cabral. E com isso nós poderemos fazer com que o transporte metropolitano não precise necessariamente atravessar ou chegar ao centro todo dia dando opção ao usuário. Esta é uma decisão técnica, não é política e não é torcida em véspera da eleição. Muito bem, 1 minuto para Ratinho Júnior. O candidato Luciano, o candidato Gustavo, aliás, além de estudar, Gustavo, eu também conheço os problemas. Você, pelo jeito, não conhece o que acontece no terminal do Guadalupe, no Fazendinha, que chove dentro, que é superlotado. As pessoas que andam de ônibus na hora de manhã para ir para o seu trabalho, à tarde, na volta do rush, que andam parecendo sardinha enlatada. Quando nós apresentamos um projeto, Gustavo, do VLP, que é o Veículo Leve sobre Pneus, é um projeto que já tem um estudo do CREA, já tem um estudo do Instituto de Engenharia do Paraná, e nós vamos romper com esse transporte coletivo, que não é para acabar com o que tem, muito pelo contrário, é para ser complementar. O que nós vamos romper, sim, é com as práticas de só investir em modelos de ônibus, porque o transporte coletivo de Curitiba há décadas bancam campanha nessa cidade e ninguém tem coragem de romper com isso. Eu tenho coragem. Nós vamos investir num projeto muito mais moderno, um projeto que é muito melhor para a população, que tem a plataforma retrátil muito próxima do chão. Ok, candidato, seu tempo está esgotado. Gustavo Fruit, 1 minuto para a tréplica. É necessário um novo sistema, mas para isso é uma discussão técnica aberta com audiências públicas. Só foi realizada uma audiência até agora. É necessário saber o custo, o tempo, o trajeto, o projeto, a equação econômica financeira. É necessário um novo modal de alta escala. Como é necessário também investir em outros modais, recuperar a acessibilidade das calçadas em respeito ao pedestre, investir em ciclofaixas, nós estamos propondo pelo menos 300 quilômetros, mas todo novo investimento, pensando no transporte público, recuperar a confiança, recuperar o usuário, porque isso tem um efeito na tarifa e não se pode esquecer que foi feito um contrato de concessão que não se rompe da noite para o dia. Tem que se recuperar a capacidade de investimento, a capacidade de financiamento e a capacidade de gerenciamento. Por isso que estou propondo mudança também na gestão e na forma de encarar o sistema por parte da URBS. Mas essa é uma discussão que tem que ser técnica. Nós temos que ter a capacidade de liderar isso, mas temos que ter muita informação para que não se comece um projeto de longo prazo e tenha problemas de interrupção no meio do caminho. Muito bem, vamos a uma nova rodada de perguntas e agora é Gustavo Fruit, uma ordem que foi definida por sorteio. Quem faz a pergunta ao Ratinho Júnior. Tema livre, 30 segundos, questione, candidato. Insistir e reafirmar, ao lado da segurança, falamos de saúde e meio ambiente, um tema que vai ser sempre importante para o futuro da cidade, e eu tenho afirmado que quero deixar com o maior legado uma obra que não é material, é uma obra imaterial, que é uma obra transformadora das pessoas. Quero fazer o maior investimento da história da cidade na educação. Qual a sua proposta para a educação fundamental? E se é possível você pensar seriamente num projeto de zerar todas as necessidades da educação fundamental na cidade de Curitiba. O senhor tem 2 minutos, Ratinho Júnior. Olha, complementando só a questão do transporte, dizer que nós vamos investir nesse sistema modal através de uma PPP sem romper contrato.
Romper contrato, isso dá uma insegurança jurídica na gestão, que é muito ruim para quem quer prestar serviço para a prefeitura e é muito ruim para a imagem da cidade. Então, claro que nós vamos montar um projeto em conjunto com os nossos técnicos e técnicos do CREA, do Instituto de Engenharia do Paraná, que já tem esse projeto desenvolvido e já há todo o estudo. Por isso que o nosso projeto é uma inovação. Por isso que nós somos a candidatura das novas ideias. Sobre a educação, eu tenho um compromisso que é uma missão de vida. Eu vou zerar a fila nas creches. De que forma que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar 12.500 vagas já no primeiro ano, porque nós temos 10 creches em construção, já em andamento na cidade de Curitiba. A prefeitura já tem um projeto de mais 32 creches que já está garantido no orçamento da prefeitura para o ano que vem. E nós vamos pegar 200 salas obsoletas que hoje tem no ensino fundamental e vamos transformar as crianças de 4 e 5 anos para o prézinho, criando mais 4.000 vagas. No total vai ser 12.500 vagas. Isso tem como. E vamos também fazer uma parceria com o governo federal. Existe um dinheiro do governo federal, do Ministério da Educação, que se chama Pró-Infância. Esse dinheiro é para justamente a criação de novas creches, fazer esses investimentos. Eu tenho uma missão e um projeto que em 2 anos nós vamos zerar a fila nas creches, vamos estender o horário até às 7 horas, vamos diminuir a carga horária dos educadores sem diminuir os salários, porque é outro boato que eles soltam na praça, sem diminuir os salários, e dessa forma vamos melhorar as nossas creches, que não pode ser um depósito de criança. A creche é um instrumento de preparo para que essa criança possa entrar na educação, no ensino fundamental. E vamos criar também mais 50% de vagas da educação em tempo integral, com um programa chamado Mais Educação, que é do governo federal para contraturno e educação em tempo integral. Muito bem. Réplica em 1 minuto, Gustavo Frutti. Estou propondo essa transformação porque para que ações sejam realizadas é preciso recurso. Estou propondo elevar para 30% os investimentos da educação, o que significa, a partir da elaboração do orçamento por nossa equipe, por nossa gestão, ampliar em pelo menos 100 milhões de reais a mais por ano os investimentos na educação. E com esse recurso, investir na ampliação das vagas da educação fundamental, transformação na educação integral, vamos implantar escolas integrais onde for possível, por exemplo, na Vila Pantanal, e vamos construir creches que têm um custo próximo de R$1.500.000 e é praticamente esse mesmo custo para a sua manutenção, assumindo o compromisso de 15.000 novas vagas num período de 4 anos. O ano que vem, teremos que realizar concurso em razão de obras que estão sendo entregues e, por isso, recurso. Plano de cargos e salários para os professores, plano de cargos e salários para os educadores, transformando a carreira com muito diálogo e também diálogo aberto e franco com inspetores, agentes e diretores que fazem um serviço exemplar e referência para o Brasil. Ratinho Júnior triplica em 1 minuto. Reafirmar o meu compromisso com as educadoras, com as professoras, com todo o ambiente educacional. Hoje a dificuldade de uma professora chegar no teto salarial, se ela depender do plano de cargos e salários que temos hoje na prefeitura, ela demora 70 anos para conseguir chegar no teto. Nós vamos sentar com todos os educadores e professores e vamos estipular um projeto que possa avançar e qualificar. Educação boa é com um professor bem remunerado e trabalhando feliz acima de tudo. E sem lembrar que eu vou fazer um compromisso que eu já fiz com os professores e com as educadoras, que o meu secretário de educação ou secretária será discutido com eles. Não vai ser parente, amigo, nada disso. Vai ser discutido com a categoria para buscar o melhor técnico, aquele mais capacitado, aquele que tiver mais preparo para nos ajudar a solucionar todos esses problemas e deixar e resgatar a educação de Curitiba para ser a melhor do Brasil, que hoje, lamentavelmente, não é. Muito bem, eu quero agradecer aqui a audiência em Curitiba. Curitiba está acordada, acompanhando o debate aqui na RIC TV Record. Muito obrigada a todos. Também houve um probleminha para quem acompanha o debate pela NET. Nada teve a ver com a RIC TV Record. Foi no comecinho desse debate, mas o sinal já foi restabelecido. E agora vamos a mais uma rodada de perguntas. E quem questiona é Ratinho Júnior. Faz a pergunta a Gustavo Frutti. 30 segundos, tema livre. Pergunte, candidato. Candidato Gustavo, eu tenho no meu projeto fazer um grande enxugamento da máquina pública, fazer a prefeitura eficiente, modernizar a máquina pública, modernizar a prefeitura. A prefeitura precisa ser melhorada no atendimento com o seu prestador de serviço, com o nosso cidadão. Qual é o seu projeto para melhorar a máquina pública? Qual é a sua experiência em gestão? Gestão eficiente e deixar bem claro, Ratinho, essa é uma provocação pequena. Você também nunca ocupou um cargo no executivo na gestão da cidade. O que é importante, nesse momento, ter a visão, o discernimento e a noção do tamanho da responsabilidade que essa eleição marca. Para mim, é uma missão. Você sabe, eu sou advogado, atuei muitos anos, tenho uma pequena
propriedade rural, administro imóveis, mas não é esse tipo de experiência que marca um gestor público. A cidade mudou. A forma de recrutamento hoje é diferente. E eu quero valorizar o concurso público, tanto que hoje o programa à noite, no horário eleitoral, foi dedicado aos servidores, ter uma carreira que seja atrativa. Curitiba sempre teve referência na capacidade e na boa relação dos servidores públicos com a cidade. Estive na Associação dos Aposentados, estive em várias entidades, no sindicato. Recuperar a confiança e o futuro do Instituto Curitiba Saúde, garantir a aposentadoria, plano de cargos e salários em áreas que são típicas e precisam da função e da presença do Estado. Por isso, a minha prioridade, e é claro, antes da eleição, assumir investimento para requalificar a educação, o quadro profissional, requalificar e fortalecer o quadro da saúde pública. São duas áreas que precisam de uma forte atenção. Saber dimensionar o uso da Fundação de Saúde do município na contratação de profissionais, em especial médico, nos últimos meses. Garantir aqueles servidores contratados carreira, por exemplo, na Secretaria de Trânsito, não haverá nenhuma preocupação com relação à garantia do seu emprego. Usar muito a tecnologia, um diálogo aberto com a cidade, mas principalmente ter clareza com relação a metas. Por isso eu quero ser uma mudança responsável. Eu não estou assumindo promessas e propostas que não são possíveis de serem realizadas em 4 anos. A minha relação tem que ser uma relação de confiança. E eu quero liderar esse processo nos próximos 4 anos, por confiar na equipe da Prefeitura e por confiar no quadro técnico capacitado que dá segurança para a inovação que nós estamos propondo fazer a partir do ano que vem. 1 minuto para a réplica do candidato Ratinho Júnior. Deixar muito claro que experiência não é só ter idade. Experiência é necessário ter prática. A experiência na gestão, ela independe se é gestão privada ou pública. Gestão é gestão. Enxugamento da máquina pública, fazer um bom trabalho, cortar cargos obsoletos, desnecessários, apenas para apadrinhamento político, você fazer um trabalho de melhorar a tecnologia da prefeitura. E quando a gente fala de abrir as caixas pretas, é justamente isso. URBS, ICI, 2 pontos fundamentais para você saber o que de fato acontece e por que tanto dinheiro é levado para lá. Eu vou usar a minha experiência em gestão na área privada, que na área privada você quer obter lucro. Na gestão pública você não tem lucro. O lucro teu é levar qualidade de atendimento para o cidadão. É dessa forma, fazendo um trabalho de enxugamento da máquina, retirada de alvará em 24 horas provisório para quem quer abrir um salão de beleza, quer abrir um escritório de advocacia, um contador. Hoje leva 30 dias, fazer incentivo ao micro e pequeno empresário. Muito bem, treplique em 1 minuto, Gustavo Freud. Primeiro, não faço apadrinhamento. Felizmente eu não tenho ninguém indicado, Ratinho, no governo municipal, no governo estadual ou no governo federal. Sempre faço política com processo de resistência. Eu faço a contramão, estou na contramão do que faz o político tradicional. Segundo, sempre me dediquei com exclusividade ao mandato parlamentar. Eu nunca geri nenhuma atividade, principalmente de concessão pública, durante o meu mandato parlamentar. Pode até não haver indício, mas que há uma incompatibilidade e há que se ter uma preocupação do gestor público, isso tem que ter. Terceiro, ter clareza com relação aos desafios. Por isso que eu estou propondo recuperar a confiança na saúde, segurança e transporte, contando com a equipe da Prefeitura e retomar esta visão de planejamento de médio e longo prazo, de inovação da cidade, mas com forte investimento na educação como um fator de transformação. Para isso, equipe, gente qualificada, preparada para prestar esse serviço com a cidade. É esse compromisso que eu quero assumir com você, curitibano e curitibana. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais debate aqui na RIC TV Record. Lembrando que você pode acompanhar o debate pelo portal de conteúdo da RIC TV. Anote aí, ricmais.com.br. Eleições 2012, o voto na RIC TV Record.